Hoje nós vamos ministrar a nossa quinta aula do nosso curso de hermenêutica. São 6 aulas, então essa é a penúltima aula. E nós hoje vamos falar de gênero textual. As escrituras sagradas, ela tem vários tipos de textos. Vocês vão encontrar textos diferentes e variados nas escrituras, e dependendo da forma que o texto é mostrado para a gente tem uma forma de lidar com ele, uma forma de interpretá-lo. Então, estudar os gêneros textuais é importante na hora da interpretação. O gênero textual são textos que exercem uma função específica. Eles ocorrem em uma situação cotidiana de comunicação e eles apresentam uma intenção comunicativa bem definida e direta. É uma espécie de texto que serve para aquele momento, serve para aquela função específica. Eu vou dar exemplo aos irmãos e vocês vão entender bem claro o que é gênero textual. Na nossa língua portuguesa nós temos muitos gêneros textuais e eu selecionei alguns deles para a gente entender um pouquinho. Por exemplo, abaixo-assinado é um tipo de texto. Um anúncio de jornal é um tipo de texto, é um gênero textual. Um artigo de opinião científica é um gênero textual. Uma ata de reunião é um gênero textual. Um atestado jurídico é um gênero textual. Um bilhete de informação é um gênero textual. Uma biografia, uma bula de medicamento são gêneros textuais que são diferentes e que prestam uma comunicação e uma informação diferente, que você olha para o texto e entende o que ele quer dizer, mas se você comparar um com o outro, são informações escritas de modelos muito diferentes. Nós temos o conto, nós temos um contrato, nós temos crônica, nós temos edital, nós temos fábula, nós temos folheto, relatório histórico, relatório científico, nós temos reportagem, nós temos romance, nós temos sermão escrito, nós temos tese doutoral, nós temos tutorial, que hoje ficou muito famoso, né? No YouTube tem demais, né? Tutorial disso, tutorial daquilo. Antes de existir o YouTube, tutoriais era feito em escrito. Era um textão escrito, um texto de tutorial, te ensinando a fazer alguma coisa. Então, são vários gêneros textuais que nós temos na nossa língua. E a Bíblia Sagrada, como é um texto muito extenso, obviamente ele não foi escrito de uma única forma, de um único modelo, de um único modo. Então, nas Escrituras nós temos vários gêneros textuais e quando a gente aprende a lidar com eles, facilita a nossa interpretação. Dentro das Escrituras nós temos gêneros textuais como, por exemplo, lei. Você vai encontrar lei escrita nas Escrituras. Nós temos narrativa, nós temos diálogo, nós temos poesia, nós temos cânticos, nós temos escritos de sabedoria, como, por exemplo, provérbios, enigmas, ditados, ademoestações, correções. Nós temos escritura apocalíptica. O que é isso, irmão Marcelo? É um gênero textual revelativo que aponta para o futuro. Nós temos parábolas, nós temos profecia. E hoje nós vamos trabalhar com o gênero textual profético, porque ele é um dos maiores dentro das Escrituras. Se você abrir as Escrituras, você vai estar lidando com palavras proféticas e com profetas e com profecias. Na maior parte do tempo, você vai estar trabalhando com eles. Por exemplo, no Antigo Testamento, só para constar, nós temos 17 livros de profetas. Profetas maiores, gênero literário, porque ele trabalha de uma forma muito diferente de um gênero normal comum, como nós vamos observar.
Nas Escrituras Sagradas, só no Velho Testamento, nós temos 17 livros dedicados aos profetas. Dentre eles, a literatura ou a didática teológica dividiu esses livros em profetas maiores e em profetas menores. Essa divisão é extremamente didática, só para cunho da gente estudá-los de uma forma didática. Então, profetas maiores e profetas menores, essa distinção foi criada de acordo com a extensão do texto e com a vivência, o tempo de vida que o profeta teve. Então, quanto mais tempo de vida o profeta teve, tempo de vida que a gente fala é tempo de vida ministerial, é tempo que ele ficou profetizando, a extensão do ministério dele foi grande, se encaixa dentro dos profetas maiores. A extensão do profeta, a extensão do seu ministério foi curta, foi pequena, se encaixa dentro dos profetas menores. Então, os profetas maiores que nós temos na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, nós temos Isaías, nós temos Jeremias, as Lamentações de Jeremias, que são escritos de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muita gente, né? Então nós temos esses profetas nas Escrituras e todos eles deixaram um legado escrito, todos eles deixaram profecias anotadas, todos eles deixaram profecias que foram para um futuro imediato à nação de Israel, mas também que alcançam um futuro muito mais distante, e alguns desses textos alcançam um tempo que ainda nem existiu, para os irmãos terem uma noção. Então, o texto profético é muito importante, é muito interessante e é muito de cunho obrigatório nós, como igreja, conhecermos, porque na maioria das vezes, na pessoa da igreja, quando nós olhamos para alguns textos proféticos, ele aponta para o nosso futuro, ele aponta para onde a gente deve chegar. Então é bom a gente ter os nossos olhos abertos para poder discernir os tempos, para poder discernir o momento em que nós vivemos, para poder discernir a sequência histórica e cronológica, profética para a igreja e para o mundo de acordo com as Escrituras. Amém, queridos? Perceba então que, historicamente, a atividade profética nas Escrituras, ela está envolvida em todo o texto bíblico. Em todo o texto bíblico nós encontramos menções proféticas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 20, verso 7, Deus chama Abraão de profeta. Em Êxodo 7, 1, Moisés é chamado de profeta. E ele ocupa a função de porta-voz de Deus. Enquanto Arão é chamado de o porta-voz de Moisés, então o profeta enviado por Moisés. Perceba que Miriam, em Êxodo capítulo 15, verso 20, ela é chamada de profetisa. Perceba que esse termo de profeta, essa alcunha de profeta, ela está permeada em todo o texto bíblico, ela está colocada em toda a mensagem do texto sagrado, porque a profecia nada mais é do que Deus tentando ou impondo a sua fala, a sua comunicação ao seu povo. Então, quando Deus fala com o seu povo, quando Deus direciona uma comunicação com o seu povo e quando Ele chama alguém para transmitir essa mensagem em seu nome, Ele está trabalhando com um profeta. Então, o texto bíblico, ele é todo permeado desse tom profético, porque é Deus comunicando, se revelando e mostrando a sua mensagem, o seu ser, a sua vontade ao homem. Amém, queridos? Em Números 11, verso 26 e 30, eu queria abrir com vocês para nós observarmos uma coisa aqui interessante. Números 11,
verso 26 ao 30. Olha o que o texto diz. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome de outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito de Deus. E eles então profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse que Eldade e Medade estavam profetizando no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe eles. Porém Moisés disse-lhe: Tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Perceba que era desejado no povo hebreu, era desejado nas Escrituras, que Deus usasse, que Deus se manifestasse com a sua voz aos homens. Era desejado ser profeta. Ser profeta no Antigo Testamento era um cargo, vamos dizer assim, um cargo, ou era um chamado para poucos. E quando alguém era designado por Deus como profeta, essa pessoa era extremamente respeitada, essa pessoa era extremamente cultivada, porque as pessoas, quando olhavam para um profeta, elas entendiam e sabiam que Deus se comunicava com aquela pessoa, Deus falava com aquela pessoa, Deus se revelava àquela pessoa. Então, quando os irmãos vão estudar e ler os livros aqui históricos, quando você encontra a história de Samuel, por exemplo, quando você encontra a história de Elias, Eliseu, vocês vão ver que os homens tinham um zelo, um respeito impressionante para com esses homens, porque o dom da profecia era um texto e era um sistema muito preservado, era uma coisa muito cultuada para a nação de Israel ter profetas, porque ter profetas significava que Deus estava no meio deles. E para nós hoje, como igreja, termos as Escrituras como a profecia vinda de Deus para nós, simboliza a mesma coisa. Enquanto temos o tom profético das Escrituras guiando as nossas vidas, enquanto temos o tom profético das Escrituras apontando a direção para nós, nós estamos sendo iluminados por este mesmo Deus através da sua profecia, através da sua voz. E por isso que é muito importante a gente trabalhar com os textos. Embora muito pouco seja feito, né? As pessoas gostam muito de trabalhar os salmos, que é bonito, né? Vamos fazer devocionais com salmos. As pessoas gostam muito de cantar os salmos. As pessoas gostam muito de textos doutrinais. As pessoas gostam muito de pregar o cunho evangelístico. E nada contra, é ótimo que isso seja feito. Mas o que nós não podemos fazer é desprezar uma boa parte das Escrituras pela dificuldade que o texto aponta, sendo que Deus está trabalhando e se revelando ao homem através desses textos. Perceba então, queridos, que na realidade, para os irmãos terem noção, do livro histórico, para nós histórico, de Josué até o livro de Reis, se você for olhar, esse livro conta a história da nação de Israel, e vai contando como Israel chegou na terra prometida, vai contando como os juízes começaram a governar o povo, vai contando como que Deus ia estruturando o povo, e nesses textos proféticos, nesses textos históricos, contém as histórias dos primeiros profetas que foram surgindo, como Elias, como Eliseu, como o profeta Natã, e para a cultura hebraica, para o povo hebraico, esses livros não são chamados de livros históricos. Eles chamam esses livros lá de os primeiros profetas. E os primeiros
livros proféticos para eles. Por quê? Porque nesses textos, enquanto nós aqui na nossa cultura buscamos base histórica para comprovar a historicidade, a realidade do povo de Israel, vamos comprovar se as muralhas de Jericó caiu mesmo, vamos ver se tinha como Israel ter atravessado o Rio Jordão, o Mar Vermelho. Enquanto nós estamos procurando essa temática, isso é muito, muito, muito verdade para o povo hebreu, que eles não estão se preocupando com isso. Eles estão se preocupando com o tom profético que está inserido aqui, porque enquanto esses milagres ocorreram, enquanto tudo isso está acontecendo porque Deus está atuando no meio do povo e Deus está atuando através dos seus profetas. Então eles chamam esses livros de profetas, os primeiros profetas, porque, por exemplo, de Josué até Reis, nós vamos encontrar a profetisa Débora, nós vamos encontrar o profeta Natã, nós vamos encontrar o ministério poderoso de Elias, o ministério poderoso de Eliseu. Para os irmãos terem noção do quão grande é poder e quão grande é mistério e quão grande força Deus se revelava a esses homens, a Bíblia diz que Eliseu, depois de morto, estava lá na tumba, só os ossos do camarada lá, foram fazer uma guerra lá em volta, e aí o camarada matou o outro, e o outro caiu e esbarrou lá na cova de Eliseu, ressuscitou. Pensa, é coisa extraordinária ou não é? Por quê? Porque Deus incumbia esses homens de um poder muito grande, revestiam eles de um poder extraordinário, para que as pessoas, quando eles abrissem a sua boca, eles fossem aceitados pela nação de Israel. O primeiro deles é Moisés. Moisés, para a nação de Israel, é o maior profeta, sem sombra de dúvida alguma, o maior profeta apontado para a escritura hebraica. Se você chamar um judeu e perguntar qual foi o maior profeta do seu povo, ele não vai pensar duas vezes, vai dizer: Moisés é o nosso maior profeta. Por quê? Porque as escrituras diz que Deus se manifestava aos outros profetas através da sua voz, ou através de visões, ou através de sonhos. Mas quando era com Moisés, a escritura fala que Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que Deus falava com ele como se ele fosse um amigo. A presença de Deus vinha tão forte, tão real com Moisés, que a escritura usa uma figura de linguagem para dizer que Deus falava com Moisés como conversa com um amigo, face a face. Então, Moisés é um dos profetas mais respeitados do Antigo Testamento, e é interessante notar e ver o peso da voz desses homens, porque, por exemplo, Moisés conduziu o povo da escravidão do Egito até as margens de chegar na terra prometida, e Deus falou com ele constantemente esse período todo. Deus deu a lei, Deus falou para ele como ele conduziria, Deus falou para ele, Deus mostrou para ele como que seria o templo. Escuta, Deus falou com ele de ponta a ponta. Se você ler de Gênesis a Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da lei, ali tudo que foi escrito ali, foi soprado e falado por Deus a Moisés. É interessante notar que este Moisés, só para os irmãos terem noção do que é esse poder profético, esse Moisés falou para o povo e disse assim, na hora que ele estava para morrer, chegando no período da sua morte, ele chamou o povo e disse assim: eu sei que vocês me respeitam muito como profeta, eu sei que vocês me respeitam muito como líder, mas como eu estou partindo, é o seguinte, vai existir um outro profeta como eu, com a mesma autoridade que eu tenho, com o mesmo poder que foi me dado, e a este profeta vocês vão ouvir. De quem Moisés está falando? Escuta, Moisés estava se referindo a Jesus Cristo. Só que Moisés está vivendo há mais ou menos
mais ou menos, de 3.000, 3.500 antes de Jesus chegar. Perceba, como que um homem comum tem consciência disso? Não tem. E por que ele falou? Porque literalmente Deus estava soprando a sua voz na sua boca. E é por isso que os textos sagrados, o tom profético é muito, muito respeitado nas Escrituras, e nós devemos ter muito zelo com elas. Um outro marco, eu quero comprovar esse texto, né? Vamos abrir comigo Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Para que a nação de Israel reconhecesse Deus, para que a nação aprendesse a temer a Deus. Por quê, irmãos? Porque na cultura do povo antigo, todo o povo antigo tinha uma cultura idólatra. Eles só adoravam aquilo que eles apalpavam. Então tinha que ter um Deus de barro, tinha que ter um Deus de madeira, tinha que ter uma pedra, tinha que ter uma árvore, tinha que ter qualquer objeto físico para eles poderem chamar aquilo de Deus, porque a cultura deles não conseguia imaginar um ser que transcendia. Quando Deus chama Abraão, Deus tira Abraão de uma cultura completamente idólatra, e Deus vai revelando a Abraão que ele, o verdadeiro Deus, está acima de tudo isso. Então, quando Deus chama Abraão e forma a nação de Israel tinha que entender como esse Deus era grande. Como esse Deus não precisava ser adorado através de um boneco de barro, através de uma estátua de madeira, através de um objeto. Como Deus transcendia essa pouca visão do homem. Então Deus chama a nação de Israel ao pé do Monte Horebe, diz: você vai subir no monte e eu vou me manifestar a minha glória, para que o povo veja que eu existo, que sou real. E aí isso vai acontecer, a nação de Israel chega no pé do monte, Moisés sobe ao monte, e a Bíblia diz que Deus então, escuta isso, a presença de Deus paira sobre o monte e houve densas trevas, não dava para ver nada no cume do monte, e o monte começou a pegar fogo, a base do monte começou a ter um grande terremoto, e começou a ter grandes estrondos, trovões e relâmpagos, de modo que a nação de Israel embaixo ficou atordoada de medo, achando que aquilo tudo iriam os destruir, porque a visão que eles estavam tendo era uma coisa assim surreal. Era uma coisa que homem algum jamais viu, e diga-se de passagem que nós ainda hoje jamais vimos. E aí Deus brada para Moisés e diz assim, enquanto a minha presença estiver no monte, não deixa ninguém tocar o monte, porque se tocar morre. E o povo fica com tanto medo, e o povo diz assim: Moisés, nós não queremos ouvir Deus assim direto não. Manda ele falar contigo, manda ele falar com você diretamente, e você fala conosco. Manda ele falar com você, você fala com Deus, e depois você transmite a mensagem a nós, porque nós não vamos suportar. E aqui começa a surgir esse manancial profético. Deus então começa a direcionar toda a sua voz à pessoa de Moisés, e Moisés vai transferindo ao povo essa mensagem, e daqui começa a surgir esse meio de comunicação. Deus escolhe alguns homens para dirigir a sua palavra e deixar a sua instrução escrita para o povo e para a humanidade. Perceba então, queridos, que Moisés é um dos marcos iniciais proféticos. Outro marco inicial profético para a nação de Israel é Samuel. Muito ensinado na escola dominical, né? Todo mundo conhece a história de Samuel. Mas Samuel é tido pela nação de Israel como um outro grande profeta. Em Atos 3, 24, ele é chamado o primeiro profeta. Ele é chamado de o profeta de Javé e o profeta da nação em 1 Samuel 3, 20. Por que Samuel é importante?
Por que Samuel é importante no contexto profético? Porque depois que Josué colocou a nação de Israel na terra prometida, colocou a nação de Israel na terra prometida, em Canaã, que eles passaram a viver lá, e Josué morre, porque o tempo se passa. A Bíblia diz que aquela geração que viu Josué, que viu Moisés, aquela geração que viu como Deus trabalhava com o povo, morreu, porque o tempo passou. E os seus filhos cresceram em seu lugar, e eles esqueceram completamente de Deus. E aí eles começaram a fazer como os povos idólatras, começaram a desistir da adoração a Deus, esqueceram-se de Deus. E todas as vezes que isso acontece, é ruim para o povo de Deus. E fica de passagem, né, essa aplicação para nós. Todas as vezes que o povo de Deus se esquece de Deus, é ruim para nós. Todas as vezes que nós viramos as costas àquele que nos chamou, é prejudicial. E aí o povo começou a padecer pelos seus erros e seus pecados, e Deus começou a permitir que nações inimigas viessem e começassem a machucar a nação de Israel e a escravizá-los. E aí nós entramos no livro de Juízes. E aí quando o povo lembrou de Deus, porque se tem uma coisa que faz a gente lembrar de Deus, chama dor. E não vem com essa conversa aí, não, eu sou fiel, não. Quando dói o seu calo aperta, mas você fica crente pra caramba. É ou não é? Quando machuca, quando a ferida vem, ei, você é pai, você não jejua, você não lê direito, você vem aqui mais ou menos, mas deixa Deus ferir seu filho para você ver. Rapaz, mas você jejuma, você ora, você busca, você... Escuta, eu acompanhei um irmão que adoeceu no hospital, e ele era aqueles crentes assim, eu estou indo lá, irmão, obrigado, estou levando, mas aí ele ficou com uma enfermidade muito terrível, é um homem mais ou menos de 90 quilos, e eu acompanhei ele no hospital com 30, só a pele e o osso. E aí, quando estava assim, nessa angústia, a palavra dele era essa: se Deus me tirar daqui, eu vou virar um pregador, eu vou ser fiel, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Escuta. Aí Deus tirou. Pergunta, virou pregador? Não virou pregador, continuou na mesma fé. Mas enquanto estava na dor, o homem estava crente demais. Escuta, e essa é a nossa natureza, porque às vezes nós olhamos para o livro de Juízes, a gente fica assim, meu Deus, como é que pode, né, presbítero? O povo que viu o mar se abrir, o povo que passou no Jordão a seco, o povo que Deus falava assim, com Moisés assim, o povo que viu isso tudo, como é que pode ser rebelde? Mas isso aí é o homem, isso somos nós, isso aí é a gente, isso aí é nós somos assim. Nós somos assim, porque nós podemos ter a mesma aplicação. Como é que pode? Nós conhecemos as Escrituras, nós temos a verdade, nós sabemos o caminho, e como é que pode a gente ficar tão rebelde às vezes? Me explica aí, irmão. Nós sabemos que temos que orar, por que a gente ora tão pouco? Nós sabemos que temos que aplicar, nós sabemos que temos que obedecer, mas chega na hora da gente mostrar que a gente é servo de Deus, que a gente obedece, a gente chega e fala, não. Como a cantora agora deu uma entrevista, né? Em nome da cristandade. Não, nós cristãos não precisamos nos limitar. Nós podemos praticar aí o que o mundo faz, não tem problema não. Porque essa é a natureza do homem. E Deus vai conduzir o homem, e se tem uma forma que Deus gosta de usar para falar com o homem, é ferir. Ele fere a gente, dói. Por quê? Porque Salomão bem escreveu, diz assim, eu prefiro estar num velório do que estar numa festa. Por quê? Por que Salomão escreveu isso? Porque ele estava dizendo, porque no velório a gente reflete, a gente pensa, a gente fica assim, meu Deus, por que partiu, né?
Pensa aqui comigo, você vai no velório de alguém que morreu de acidente de carro. O camarada estava lá dirigindo, ele começou a abusar lá, estava em 160 por hora, capotou o carro e morreu. Você chega no velório dele, o que você pensa? Se tivesse sido mais prudente, ainda estava aqui conosco. A gente não pode abusar. Eu vou dirigir tranquilamente. Eu vou pegar essa lição para mim. Por quê? Porque no velório você está sempre pensando. No velório você está meditando naquela situação, porque ela é transcendente a nós. Agora, quando a gente está numa festa, irmão, você pensa alguma coisa na festa, irmão? Dá para pensar alguma coisa na festa? Não dá, você está ali só para se divertir ou não é? Então perceba aqui, queridos, que Deus trabalha com nós assim. E Deus então envia nações para machucar, para escravizar a nação de Israel, para ver se eles se lembravam dele. E a nação de Israel se lembrava dele, Deus mandava juízes. E depois que Deus foi mandando juízes, se você ler o último capítulo de Juízes, vocês vão observar que mesmo assim a nação de Israel não estava a fim de ouvir Deus. E o último texto de Juízes diz assim: e naquela época, as visões e a voz de Deus era muito rara. Acontece que quando Deus para de falar com o seu povo, o que acontece, irmão? Se Deus para de falar com a gente é rebelde demais, irmão. A gente vai embora para o buraco, não tem jeito. Essa é a nossa natureza. Às vezes as pessoas ficam criticando a gente, ficam falando, por que tanto que tem que congregar? Por que tanto tem que ficar ouvindo pregação? Por que tanto vocês têm que ficar fazendo isso? Nós temos que ficar fazendo isso, porque enquanto estamos fazendo isso, nós estamos ouvindo a direção de Deus a nós, porque nossa natureza é muito rebelde. E se nós não ouvirmos a direção de Deus, nós nos desviamos e ponto final. Nós não somos bons. Nós não somos bons em coisa alguma. O pecado que está em nós nos sempre leva para baixo. E por mais que alguns pregadores gostem de enfeitar e de colocar o homem no centro, nós não somos centro de nada. Deus é o centro. Deus é quem conduz. E eu ouvi até uma mensagem no extremo, dizendo que nós éramos o centro de Jesus. Isso é um absurdo. Escute. E aí Deus, depois dos livros de Juízes, quando a nação de Israel estava afundada, completamente num período de trevas, completamente num período abandonado, porque se tem um momento em que a gente fica sem saber para onde ir, irmãos, se tem um momento em que a gente fica sem saber, sem direção, literalmente com a venda nos olhos, sem saber o caminho, sem saber qual passo, se tem um momento que vem na nossa vida assim, é quando Deus não está conosco. E quando a gente perde a direção de Deus, nosso caminho fica escuro e a gente não enxerga. E foi nesse momento que Deus chama o profeta Samuel. A história diz que o sacerdote Eli, que era a última lâmpada de Deus na nação para guiar o povo, ela estava se apagando. Então, por isso que Samuel é importante, porque quando Deus chama Samuel, Deus investe em Samuel uma unção extraordinária de poder, porque ele virou profeta, ele virou sacerdote e ele virou juiz. Ele assumiu essas três funções para colocar a nação de Israel de novo no lugar onde Deus queria. E é por isso que para a nação hebraica, depois de Moisés, Samuel é o grande referencial profético. Por quê? Porque Deus falava com Samuel ao seu ouvido. Lembra da história de Samuel? Como foi que aconteceu? Samuel estava num quartinho do lado do sacerdote Eli, e no alto da noite Deus chegou e disse, Samuel, Samuel. Irmãos, você já pensou Deus chegar no seu ouvido e chamar você pelo nome? Isso é para pouco, irmão. E a Bíblia diz que Deus chegou no ouvido de Samuel, pequeno ainda, garoto,
mais ou menos na sua faixa etária de 14 a 17 anos. Samuel! E aí Samuel ouviu de forma tão clara que ele pensou que era o sacerdote Eli, porque ele era o servo do sacerdote. Foi lá no quarto, o senhor está me chamando, o senhor precisa de alguma coisa? Não, estou te chamando não, rapaz, volta a deitar. Deus chamou ele por 3 vezes. E aí ele foi lá em Eli, e Eli, escuta irmãos, Eli, o sacerdote experiente, entendeu que Deus queria falar com o seu povo. E ele entendeu que ele não podia mais ouvir. Coisa triste é quando nós chegamos numa situação na nossa fé em que nós não podemos mais ouvir a voz de Deus. Então o sacerdote ele disse: meu filho, quando chamar de novo, você responde assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é por isso que quando Deus chama Samuel e chama ele de novo, e ele então diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus então sopra no ouvido de Samuel uma profecia que vai mudar a história da nação de Israel por completo. Outro marco profético que nós temos é o profeta Elias. Por quê? Porque o profeta Elias, além da voz de Deus estar com ele, é uma manifestação de poder extraordinária. A Bíblia diz que o poder de Deus estava tão arraigado na vida de Elias, que Acabe mandou uma junta militar para ir buscar ele, com arrogância. Não, eu vou trazer aquele camarada lá preso, que eu quero falar com ele, porque eu sou rei. E aí a Bíblia diz que ele estava no monte. E aí 50 soldados chegaram no pé do monte, e aí o chefe, o líder daquele esquadrão disse: ei, desce daí, porque nós vamos te levar para o rei. Mas como ele falou muito arrogante, olha a força que estava em volta da vida desse profeta. Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mata vocês tudinho aí embaixo. E a Bíblia diz que desceu o fogo do céu, matou 50 homens. Mas a voz do rei não podia ser desobedecida. Então mandou uma segunda esquadra. Foi lá 50 homens. E aí o camarada: ei, homem de Deus, desce daí que nós vamos levar. Falou com ele arrogantemente. Aí o que ele disse? Se eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu e mata vocês tudinho aí. Foi lá e matou de novo. E aí mandou a terceira esquadra. Ah, mas não é possível que não aprende, né? Na terceira esquadra, o líder da terceira esquadra, a Bíblia diz que ele foi humildemente e pediu: ó Senhor, vamos lá falar com o rei. Em outras palavras, eu estou numa situação apertada. Se eu não te levar lá, o rei vai mandar me decapitar. Eu tenho que te levar, é o meu trabalho. Por favor, desce daí. Aí Deus disse: ó, pode descer com esse daí, porque esse daí vai te levar em paz. Perceba, irmãos, o ministério do profeta Elias é tão forte, tão vigoroso, que se você ler a história, você vai observar que o profeta Elias, ele não provou a morte, não morreu. Ué, como foi? Ele é o retrato da igreja, a sua vida a sua vida espelha o futuro da igreja. Por quê? Porque ele foi arrebatado em vida, foi levado para a glória. O texto diz que Deus iria o levar. Escuta. E aí, no momento em que ele vai ser levado, a Bíblia diz que nesse momento ele deixa a sua capa para o profeta Eliseu como seu sucessor. E a visão que se tem é de um redemoinho. A Bíblia diz: um redemoinho vem em volta de Elias numa carruagem de fogo e o leva para a eternidade, irmãos. É um poder extraordinário envolvido na vida de um homem. E isto é profetas nas Escrituras. Esses 3 marcos, Moisés, Samuel e Elias, são os profetas mais respeitados da nação de Israel. E desse momento em diante, a nação de Israel começou a dar ouvidos e a prestar atenção em tudo que um profeta de Deus falava. O que Deus estava fazendo? Preparando o povo para desvendar a sua pessoa e a sua vontade através dos profetas que viriam mais à frente.
Então, diante do exposto até aqui, queridos, nós vamos perceber que estudar esse gênero é muito importante para que a gente entenda as Escrituras. A terminologia profeta, a raiz da palavra, no hebraico, às vezes é usada 4 palavras. No hebraico, roê, que significa vidente. É por isso que tem algumas traduções antigas que foi traduzida para a nossa língua como vidente no lugar de profeta. E nós temos a palavra no hebraico navi, que significa soprado por Deus, ou essa palavra foi traduzida para nós como profeta. Nós temos ainda Israelim, que significa o homem de Deus. Todas essas 3 palavras são evocadas para diferenciar um homem comum daquele homem que ouvia Deus falar. Escute, o significado da palavra profeta nesse contexto significa hoje para nós, o profeta era aquela pessoa que antes de ser aquele que via antes o que iria acontecer, é aquele que via além. São coisas diferentes. Ver uma coisa antes que ela aconteça é muito limitado, mas um profeta é aquele que via além disto. Ele via além disso, Deus mostrava para ele além disso. Para os irmãos terem noção do que é o ministério profético, nós precisamos entender um pouquinho da pessoa de Deus. E Deus, queridos, Deus é um ser eterno, surreal, que está acima da nossa compreensão. E Ele está acima da linha temporal. Ele criou o tempo para nós. Então Ele está acima da linha temporal. Preste atenção aqui, porque isso é difícil. Quando Deus olha para a história do homem e cria a história do homem, Deus não está dentro da história do homem, mas Deus está além da história do homem, da sua criação, e tudo que acontece do homem, desde o seu primeiro nascedouro até o final, tudo isso é visto por Deus como se fosse um único momento. Então é por isso que Deus sabe e conhece como todas as coisas vão acontecer, porque Deus criou todas as coisas e Ele vê além. Quando Ele chama um profeta para comunicar ao seu povo, Deus está intervindo nessa história para mostrar ao seu povo, e Deus então dá vislumbre daquilo que Ele tem completa certeza. Então o profeta, ele enxerga o que Deus vê. O profeta enxerga e vê muito à frente da sua vida presente, porque ele está tendo um vislumbre da visão daquilo que Deus vê. É por isso que Deus fala ao profeta, e os profetas geralmente vão anunciar coisas que ainda iriam acontecer. Escuta, como que era um chamado de um profeta? Nas Escrituras, um profeta era chamado de algumas formas. Primeiro, de uma forma sobrenatural, como Isaías foi. Isaías capítulo 6, de 1 a 13, Isaías vai ter uma visão de Deus, e ele tem uma visão aonde o trono de Deus está na eternidade, e a orla do manto de Deus vem descendo, e ele é tão grande que a orla do manto enche a terra e cobre o templo onde a nação de Israel vivia. E aí ele diz assim: Senhor, como é que eu vou fazer se eu sou um homem de impuros lábios? Ele quis dizer, como eu sou pecador, como é que eu vou te atender? E aí a Bíblia diz que na visão um anjo pega uma brasa do trono de Deus e coloca na boca de Isaías, simbolizando que Deus estava o purificando e o chamando. Como que era chamado um profeta? Às vezes escolhido desde o ventre, como foi Jeremias 1, de 2 a 10, mas também ocorre de modo natural, como o caso de Eliseu, aonde Elias coloca a sucessão sobre ele. Mas o que nunca ocorre é um profeta que é chamado por si mesmo. É um profeta que do nada ele diz assim: não, eu sou profeta.
Eu tenho Deus na minha vida, vocês têm que me ouvir. Isso nunca ocorre. Deus sempre chama os seus profetas. Escuta, ao contrário do sacerdote que era eleito, e era por relação sanguínea, de pai para filho, o sacerdócio iria passando, ao contrário disso, a chamada profética nunca foi um ofício, nunca foi assim um trabalho, de forma indireta, nunca foi passado por herança. Escuta, por quê? Porque a chamada profética é algo extraordinário que vem da vontade exclusiva de Deus. Então Deus chama aquele que Ele quer e capacita essa pessoa e ponto final. Escuta, o significado do chamado profético no Antigo Testamento, irmãos, o significado era simplesmente dizer que esses homens foram escolhidos e separados para Deus de uma forma tão extraordinária que eles não tinham mais controle próprio da sua vida, eles não viviam mais para si, eles viviam exclusivamente para Deus, eles pertenciam de forma absoluta ao ministério que Deus os havia chamado. Eles não falavam por si mesmos, e nem mesmo poderiam querer proferir qualquer mensagem, mas eles estavam sob o domínio de Jeová, e eles eram chamados a proferir a mensagem que Deus queria falar ao povo. Isso é o cunho profético no Antigo Testamento. O papel do profeta, irmãos, era muito complexo e multifacetado. Deus exigia que o profeta fizesse várias coisas. Então ele tinha que viver para o ministério que Deus o chamava. Ele era um mensageiro de Deus, disponível a Deus a todo tempo. De forma geral, o profeta atuava no meio do povo, e é isso que você vai encontrar nos textos escritos. Geralmente, primeiro, eles dirigiam uma crítica à sociedade da sua época, eles condenavam os maus caminhos que a sociedade da sua época estavam cometendo, e por isso eles não queriam status, eles não queriam assim, eu não quero que vocês me aplaudam, eu estou aqui no meio de vocês, mas eu sou a representação de Deus, eu vou falar aqui com vocês o que Deus está me mandando, e eu não estou preocupando se isso vai agradar a você ou se não vai, eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou. Então, eles não tinham preocupação se o povo ia aplaudi-lo, se o povo ia gostar. A primeira coisa que eles faziam, a primeira coisa que você vai encontrar num texto profético, sempre começa com uma introdução de condenação. O profeta dizendo, vocês estão pecando nisso e nisso e nisso, assim está errado, vocês estão fazendo isso, Deus não está se agradando. Porque a primeira coisa que eles atuavam, e no texto é escrito, eles faziam uma crítica à realidade da sociedade. Depois, eles demonstravam uma visão de salvação, porque Deus, escuta, Deus aponta o nosso erro, mas sempre dá um meio de solução para a gente se consertar. Porque a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido. Então Deus nos corrige, Deus aponta o nosso erro, Deus fala onde a gente está errando, mas Deus também diz, o caminho é esse aqui, eu não vou deixar vocês aí na cega, não. O caminho é esse. Então o profeta dirigia uma crítica, dirigia uma palavra dura, mas depois vinha uma palavra de salvação e restauração. Outra característica do profeta era a sua dedicação pessoal. O profeta não estava preocupado em nada com este mundo. Ele não estava preocupado com o status, ele não estava preocupado se o povo ia aplaudir ele não estava preocupado com a popularidade, ele não estava preocupado com dinheiro, ele não estava preocupado com sustento, ele não estava preocupado com nada. A única preocupação dele era, eu preciso me dedicar exclusivamente a Deus. E a quarta coisa que você tem é o escrito dessa palavra que ele foi deixado. O escrito não é apenas uma mensagem de condenação, mas toda a profecia que nós temos nas Escrituras tem uma apontação de erro, mas também tem uma esperança e um consolo. Escute, muito diferente dos profetas que nós costumamos ver hoje em dia, é ou não é? E é por isso que a gente precisa ter cuidado e cautela.
Queridos, até aqui tudo bem? Vamos prosseguir? Sim. 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 Certo. Olha aí. Oh, meu Deus. Sim. 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 O que acontece? Para deixar claro aos irmãos, é um assunto que a gente ia tocar. Nós estamos falando dos profetas do Antigo Testamento, e nós estamos encerrando o ministério profético para podermos interpretar os seus textos escritos. O que a gente tem no Novo Testamento? Como o irmão bem disse, o ministério profético, esse ministério profético de Deus levantar profetas que viviam exclusivamente para o reino de Deus, durou até o profeta João Batista. Depois disso que a igreja foi suscitada e levantada, Deus deu dons à igreja e um dos dons é o chamado dom de profecia. O que a palavra dom significa? A palavra dom no original significa presente. Significa a graça e manifestação de Deus. O que acontece? A diferença de um profeta do Antigo Testamento para o Novo Testamento é essa. O profeta do Antigo Testamento, ele era chamado para ser. Ele era chamado para ser. Então, quando ele pegava o chamado profético, ele vivia profeta, ele era um profeta. É tanto que Elias, quando diz assim, segundo a minha palavra, não vai chover, e a Bíblia diz que não choveu. Escuta, agora no Novo Testamento o que a gente tem é manifestações do dom do Espírito Santo à igreja. Um dom profético, que isso nós devemos estudar em uma outra época, mas o dom profético, todos eles foram presentes que Deus deu à igreja, para que a igreja se edificasse. Então, para começo de conversa, irmãos, dons proféticos no Novo Testamento são feitos para a edificação da igreja, são feitos para a condução da igreja, são feitos para a igreja se elevar e se constituir. Outra questão que é muito confundida é justamente essa, porque Deus dá a profecia para alguém, Deus usa alguém em profecia hoje, e ele pensa que ele é um profeta igual ao do Antigo Testamento. E aí começa a bagunçar. Por quê? Porque às vezes Deus usa alguém, escuta, Deus usa alguém para falar comigo hoje, Deus usa alguém para falar com você hoje, amém. Deus usou alguém para falar com você hoje, glória a Deus, Deus está te dirigindo. Tem como a gente julgar essa profecia pelas Escrituras? Tem. Quando chegar o momento oportuno, a gente vai aprender.
para saber se é de Deus ou não, para confrontar com as Escrituras, para saber se Deus está nisso ou não, para saber se é real. Agora, o fato de Deus usar alguém para falar comigo hoje, para me conduzir hoje, não significa que essa pessoa se torna profeta ou vive profeta para sempre. Por quê? Porque esse é o nosso grande erro entre chamada profética e dom profético. Chamada profética, Deus chama lá no Velho Testamento alguém para ser, e ele foi até a morte. Eliseu até depois de morto. Escuta, dom profético, Deus dá presentes à igreja. Olha só, você está sem direção, está sem diretriz no meio da igreja, de repente Deus usa alguém para falar com você. O que Deus está fazendo contigo, irmão? Literalmente te dando um presente, é ou não é? Não vai por aí não. Não faça isso que você vai cair, vai quebrar aí. É ou não é? Deus está literalmente lhe dando um presente. Escute, agora, o grande problema é essas pessoas que são usadas esporadicamente. Quando Deus quer, elas foram usadas hoje por Deus, e o grande problema é amanhã elas quererem usar o Deus que as usou. Aí elas começam, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo, Deus está fazendo isso, Deus está dizendo isso, Deus está falando isso. E às vezes a profecia é até decorada, é extremamente ridículo, né? Às vezes a mesma coisa que fala contigo, fala com o outro. É tipo assim, é um decoro, é um meio quase que artístico para emocionar a igreja. Isso é um prejuízo, e isso tem gerado escândalos na igreja, isso tem gerado erros grotescos. Isso tem escandalizado o evangelho. Dificilmente. Só exatamente. Por quê? Exatamente. Escute, como isso é sério. Um pastor americano nos Estados Unidos, no início do ano passado e no final, ele profetizou para os Estados Unidos inteiro que Donald Trump iria vencer as eleições. E aí? O cabra não venceu. O que aconteceu? Uma igreja inteira que estava sob o domínio daquele homem, se perdeu, irmão. Se acabou, se disseminou. Por quê? Porque viu a voz da falsa profecia ecoando no meio do povo. Como acreditar num homem desse de novo? Ele teve que fazer uma carta aberta ao público dos Estados Unidos pedindo desculpa, pedindo perdão aos pastores, que ele tinha se equivocado, que ele tinha se emocionado. Escuta, irmão. Então, isso é uma coisa muito séria. E aqui, para a gente encerrar essa questão, nós precisamos entender que o chamado profético foi dado ao Velho Testamento para homens nascerem e viverem o chamado de Deus enquanto viverem profetas. E aqui está a grande diferença, porque no Novo Testamento alguém recebe um dom de profecia para falar alguém é usado por Deus, e ele pensa que ele pode viver igual ao profeta do Antigo Testamento. Escute, eu fui pregar numa igreja ali na Ceilândia, cheguei lá, tinha um profeta com um cajado de madeira na mão, irmão. Um vestidão, não estava de terno, não estava de roupa social, era um vestidão, irmão, assim, com um cajado de madeira na mão. Para evocar, não, eu sou o profeta dessa igreja. O que é isso, irmão? A grande questão é que eles querem ter a glória, o poder, a manifestação que Deus tinha para aqueles homens do passado, mas eles não querem viver o que eles viveram. Porque eu mostrei para os irmãos que, em primeiro lugar, eles não estavam preocupados com o status no passado. Eles não estavam preocupados com quantos seguidores ele ia ter no Instagram, com quantos seguidores ele ia ter no YouTube, com quanta gente ia estar na igreja deles, com quanta gente ia abençoar eles. Tem profetas hoje em dia, que fique bem claro, né? Falsos profetas, que vivem na casa de gente rico, profetizando bênção para essas pessoas o tempo inteiro. Às vezes elas erradas, às vezes ela contra o evangelho, às vezes ela escandalizando o evangelho, e essas pessoas estão lá, não, Deus está contigo, Deus vai te abençoar. Por quê? Porque essas pessoas ofertam a vida dessas pessoas, sustentam essas pessoas. O que é isso, irmãos?
Isso é a banalização das Escrituras. Isso é a falta de entendimento bíblico. Isso é a falta de representação bíblica de homens sérios para condenar esse tipo de conduta. Como é que a gente analisa a profecia hoje? Deus usa alguém para falar hoje com alguém? Usa! Mas como é que a gente analisa? De acordo com as Escrituras. Se não estiver de acordo com as Escrituras, não é de Deus. Ponto final. Marcelo, eu posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu queria ler um versículo aqui, eu queria perguntar se aqui profecia seria atribuído ao anúncio da palavra de Deus ou de fato o dom profético. Eu vou ler. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 22. Vai dizer assim: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Esse texto, na verdade, ele vai falar aqui da profecia, ele vai falar assim do ato de expor a palavra de Deus ou do dom profético? Sim, vamos entrar agora nesse assunto. Opa. Entrando nesse assunto e respondendo a sua pergunta, a natureza da mensagem profética. Existe um equívoco básico na literatura profética do Antigo Testamento em entender que as profecias que estão escritas aqui só dizem respeito ao futuro ou à predição de algo que vai acontecer. Grant Osborne, citando Karen Pasker, um grande especialista na matéria, observa que nem a palavra hebraica para profeta Navi ou Roê, nem a palavra grega dizem respeito a uma orientação futura. Escute, Navi, palavra profeta, sopro de Deus, escuta, possui um lado ativo e um lado passivo. Escuta, passivamente, o profeta é cheio do Espírito e recebe a mensagem de Deus. Escuta isso. Ativamente, o profeta interpreta e proclama a mensagem de Deus aos outros. Pode haver uma predominância do lado passivo, mas ambos estão presentes. Ou seja, Deus está falando com o profeta para que ele possa falar com alguém. Até aí tudo bem. Agora, a mensagem pode ser atual, para agora, e pode ser para o futuro. Existem muitas profecias no Antigo Testamento que se cumpriram cabalmente na vida da nação de Israel já há muito tempo. Existem outras que ainda irão se cumprir. Perfeito, continuemos. Essa interação do presente e futuro no texto bíblico faz menção de que os profetas, eles eram inspirados por Deus no Antigo Testamento, quando Deus soprava no seu ouvido aquilo que Deus queria, e eles interpretavam e proclamavam a mensagem ao povo. Até aqui tudo bem. No Novo Testamento, como essa característica do profeta ouvir de Deus e transmitir a palavra, e essa palavra se tornar escrita para a nação hebraica, preste atenção aqui, para a nação hebraica, os livros dos profetas, as escrituras do Antigo Testamento, era a mesma coisa da boca de um profeta falar. Então, a nação de Israel considerava esses escritos proféticos do mesmo modo de que um profeta estivesse falando. Para eles, essa era a voz da profecia. Então, todas as vezes que um rabino iria interpretar na sinagoga ou no templo esses textos aqui, eles eram chamados de profetas, porque eles estavam proclamando a profecia que Deus já havia ditado. Significando dizer que uma vez Deus soprou no ouvido do profeta original e ele deixou escrito, e essa profecia agora é soprada a nós, aos nossos olhos e ouvido, através dos homens que interpretam e expõem esta profecia. É por isso que nesse texto de Paulo,
Paulo vai usar essa prerrogativa e esse texto para demonstrar esse cunho de dois lados. A voz profética, então, no Novo Testamento, tem essa cultura e essa raiz. Uma, Deus usa alguém no dom de profecia para te alertar e te conduzir. Algo que não está nas Escrituras, sim, é plenamente possível, é um presente de Deus que Deus dá para o seu povo. Outra coisa é a exposição das Escrituras. Quando nós estamos expondo a voz de Deus que foi escrita, quem está expondo então é tido como o porta-voz e o profeta de Deus para a igreja. Tudo bem? Então nós temos esses dois cunhos interpretativos e é por isso que esse texto o apóstolo Paulo está fazendo menção. Por quê? Porque na igreja de Corinto, nesse texto aí, estava tendo uma confusão na igreja. O povo estava tão assim maravilhado com os dons do Espírito Santo, porque a igreja de Corinto diz que tinha todos os dons. Pensa, alguém tem dom de cura lá nessa igreja? Alguém tem dom de maravilha. O que é dom de maravilha? Dom de maravilha é um poder extraordinário de fazer algo surgir que não existe. É alguém chegar lá sem orelha e o camarada orar e a orelha crescer. Isso é dom de maravilha. Pensa, irmão. E a Bíblia diz que essa igreja estava com todos os dons. Era uma igreja que estava extremamente poderosa. E aí, o dom de falar em línguas estranhas estava permeado. Todo mundo queria falar língua estranha. E você já viu como é língua estranha, irmão? Como que é língua estranha no nosso movimento? Se todo mundo começar a falar língua estranha, irmão, é o que Paulo diz, não dá para entender. Dá para entender alguma coisa? Todo mundo começar a falar, por quê? Porque quando nós estamos falando na manifestação do Espírito, línguas estranhas, nós estamos falando com Deus e aquilo está nos edificando, mas não está edificando nada a quem está aqui do nosso lado. Está nos edificando. É por isso que nós temos o costume de falar que o Espírito Santo nos renovou. É assim ou não é? Eu fui renovado hoje pelo Espírito Santo. Significa que a manifestação do Espírito Santo veio em nós transbordamos em línguas e fomos renovados. Mas aquilo me edificou, mas aquilo não tem poder de edificar quem está do meu lado. É por isso que Paulo diz assim, olha, é muito importante a gente falar em línguas. Mas se todo mundo começar a falar em línguas, quem chegar aí para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a profecia, não vai entender nada. Então é melhor que nós então preguemos e profetizemos do que manifestemos simplesmente os dons espirituais. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, irmãos? Vocês entenderam? Há um cunho duplo nesse ministério profético. Escute, a natureza da mensagem profética. Meu Deus, já é 10h30. Eu tenho um monte de aula para dar ainda. A natureza da mensagem profética. Escuta, nós temos coisas importantes para estudarmos na natureza da mensagem em si. A primeira coisa que a gente tem que observar é a distância histórica. No texto sagrado, irmãos, quando o profeta Isaías profetizou, quando o profeta Ezequiel profetizou, quando Jeremias profetizou, quando Amós profetizou, quando esses homens de Deus profetizaram, eles profetizaram em um contexto histórico, em um momento da história em que o povo se comportava de um modo, em que a nação de Israel estava indo para uma diretriz diferente. Então nós precisamos ter cuidado com a distância histórica para poder entendermos o que o profeta está falando nesse momento. Escuta. Essa é uma dificuldade a todo o texto bíblico, que nós já tratamos em aulas anteriores, porque todo o texto bíblico que nós temos na mão é um texto antigo. Escute, então nós precisamos observar tudo que foi dito em aulas anteriores para tratar de textos proféticos. A segunda coisa que a gente precisa ter, quando trabalhamos com texto profético, é a questão do cumprimento profético. Por quê, irmão Marcelo? Porque o cunho profético tem muito a ver se ele se cumpre ou não, não é? Como é que a gente analisa um profeta? No Antigo Testamento, se o profeta se manifestar dizendo que foi Deus que falou, vocês esperem. Se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, não é de Deus. Então, essa questão do cumprimento profético é muito arraigado no texto bíblico. Agora, perceba comigo, irmãos, que a questão do cumprimento é muito interessante porque nós temos, isso aqui você tem que levar para casa.
nós temos uma lei interpretativa ao longo dos textos bíblicos, que ela é chamada, a grosso modo, de lei da dupla referência. O que é lei da dupla referência? Lei da dupla referência é um texto profético que ele é profetizado aqui e ele se cumpre uma vez aqui, posteriormente, mas também ele tem um poder de atravessar esse primeiro cumprimento e se cumprir mais uma vez num futuro distante, uma segunda vez. Isto é a lei da dupla referência. Algumas vezes esse texto ele é tão extraordinário que ele chega a ter o apontamento de cumprimento em 3 vezes. Ou seja, a palavra profética foi profetizada aqui no ano X, e depois no ano Y ela se cumpriu, e depois ela ainda vai se cumprir ainda no ano Z, lá na eternidade. Por quê? Porque é a palavra de Deus envolvida no poder que está imbuído nesses profetas. Eu queria que vocês abrissem comigo o livro de Daniel, para a gente exemplificar. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, verso 27. Olha o que o texto diz. E ele firmará, está falando de um homem da iniquidade, escute, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, preste atenção nesse texto, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isto terá a sua consumação, e o que está derramado será derramado sobre o assolador. Daniel 11, 31. Olha o que o texto diz. Eu estou numa versão antiga, pode ser que esteja diferente do texto dos irmãos. Eu vou ler. E sairão a ele uns braços que profanarão, presta atenção nessa palavra, profanarão o santuário e a fortaleza, e vão tirar o sacrifício contínuo, estabelecendo uma abominação desoladora. Escute isso aqui, essa profecia está fazendo menção, Daniel está fazendo menção dizendo que em dado momento no futuro, alguém viria para o templo de Israel e destruiria o templo de Israel, e alguém iria colocar lá uma abominação, alguém ia colocar algo imundo no altar, no templo, alguém ia profanar as coisas sagradas de Deus. E então o sacrifício contínuo, ou seja, o culto da nação de Israel, o sacrifício no templo ia ser cessado. Escuta. Para os irmãos terem noção dessa questão de profecia de dupla e tripla referência, olha que interessante, essa profecia se cumpriu na primeira vez com Antíoco Epifânio, quando ele forçou os judeus, escuta, esse Antíoco Epifânio, esse imperador obrigou os judeus a sacrificarem porcos no Santo dos Santos, no templo, no lugar sagrado. Escuta, irmão, os irmãos sabem que porco é o animal mais abominável para a nação de Israel. Eles não comem carne de porco para eles é um animal imundo, é símbolo e tipo do pecado, é símbolo e tipo de aquilo que deve ser abominado e desprezado. Quando o Antíoco Epifânio forçou os judeus a sacrificarem porcos no templo, esse templo foi destruído e o sacrifício, o culto parou.
E então, essa foi o primeiro cumprimento dessa palavra de Daniel. Acontece, irmãos, que essa palavra aponta para um futuro ainda distante. E ela se cumpriu. A primeira vez no ano 167 a.C., quando Antíoco Epifânio arrebentou com tudo. Mas ela ainda irá se cumprir mais uma vez na destruição de Jerusalém profetizada por Jesus. Lembra? Os discípulos chegou, Senhor, você está vendo esse templo? Porque na época de Jesus, esse templo que foi destruído por Antíoco foi reconstruído. Aí Jesus disse assim, vocês estão olhando isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. E acontece que Tito, o general romano, no ano 70, depois da morte de Cristo, foi lá e destruiu o templo outra vez. E os romanos entraram no Santo do Santo, e aquilo é uma abominação. E é interessante que um dos símbolos da esquadra romana era um porco. Escute. E aí se cumpriu uma segunda vez. Perceba, essa mesma profecia. Mas acontece que essa mesma profecia, ela é apontada para um futuro muito distante. Por quê? Porque ela aponta para o anticristo no governo que ainda virá no futuro, aonde esse anticristo ainda assim virá mais uma vez para derrubar e profanar o culto sagrado a Deus de Israel. Perceba, é algo que ainda não existe. É tão interessante que nem templo lá existe mais, ainda hoje, mas eles estão batalhando para construir. Sabia disso? Sim, minha irmã. Sim. E aqui, mais uma vez, a lei da dupla referência, tá bom? Porque ele estava se referindo ao templo do seu corpo, um cumprimento, mas se referindo também ao templo do povo de Israel. Por quê? Porque os discípulos estavam olhando para o templo, vendo a glória do templo, dizendo, olha, Senhor, que maravilha. E aí, Jesus se refere duas vezes. Uma, o corpo do seu templo que iria ser morto, e outra, ao templo que eles estavam olhando, dizendo, isso aí vai ser tudo derrubado. Entendeu? Então, a profecia tem esse cunho interpretativo de apontar para dois momentos e às vezes até três momentos na história. Também, exatamente, meu querido, exatamente, era um exemplo que eu iria dar, mas também, ok? Dupla referência. Por quê? Porque ela se cumpriu com a igreja no dia de Pentecostes e ela tem que se cumprir no milênio para avivar a nação de Israel. Tudo bem, irmãos? Então, a profecia, a questão do cumprimento, a gente precisa analisar textos proféticos com essa visão. Por quê? Porque se a gente não olhar o texto com essa visão, por exemplo, se a gente ler a profecia de Daniel aqui e dizer assim, se cumpriu no ano 167 depois de Cristo. Aí o que a gente pensa? Morreu a profecia, não é? Já se cumpriu, acabou. Mas e o que tem para frente? Como é que faz? E o resto da história da igreja, como é que faz? É por isso que as profecias, algumas delas, não todas, tá? Algumas delas têm esse cunho que a gente chama de lei da dupla referência. Grant Osborne usa a analogia de tempo, porque para Grant Osborne ele diz assim, como Deus olha o tempo passando todo de uma vez, Deus não faz o cumprimento 1, cumprimento 2, cumprimento 3. Para Deus, todo o cumprimento da história é um só. E ele cita a passagem de Pedro dizendo que para Deus, um dia é como 1000 anos. Fazendo referência que então, Deus olha para o nosso tempo e diz assim, quando acontecer a profecia no ano X, no ano Z e no ano A lá na frente, para Deus é uma profecia só que está se cumprindo, porque todo esse tempo para nós de extensão, que para nós é muito, para Deus pode ser um momento. Entenderam? Então, essa lei da dupla referência precisa ser aplicada quando nós interpretamos textos proféticos, alguns textos proféticos. Tudo bem, irmãos? Tranquilo? Eu vou pular para nós adiantar a nossa vida. Uma coisa importante que a gente precisa ver sobre questões proféticas é o aspecto condicional que algumas têm. O que é um aspecto condicional? Um aspecto condicional é assim, tem uma condição para aquilo acontecer. Se cumpre a condição, acontece A.
Se não se cumpre a condição, acontece B. Existem profecias com esse teor condicional. Quer um exemplo? O exemplo maior de todos é o livro do profeta Jonas. Se você olhar o livro do profeta Jonas, Deus diz assim, ó, vai lá em Nínive e prega para ele se arrepender. Por quê? Se não se arrepender, eu vou destruir todo mundo. Condição, se não se arrepender, destrói todo mundo. Se se arrepender, eu vou salvar todo mundo. Perceba, condição. E aí, os irmãos têm todo o livro, né? São só 4 capítulos. Jonas não quer ir porque ele quer ver a nação destruída. Por quê? Porque a nação da Síria era uma nação inimiga de Israel e era uma nação truculenta, uma nação das mais violentas do passado. Todo mundo tinha ódio da nação de Israel pela força bruta que ela exercia. Então Jonas, querendo exercer o patriotismo, disse assim, não, o senhor vai salvar esse povo? Não, eu quero que eles morram, vou lá não. Eu não vou profetizar. E aí acontece todo aquele contexto, ele diz, não, você vai porque eu estou querendo. Aí ele cai na água, o peixe engole ele, vomita na praia, faz aquele negócio todo, e ele vai lá e profetiza. E é interessante que a profecia dele, a pregação dele é uma frase. É uma frase só. É assim, ó, ei povo, é o seguinte, vocês se arrependem, porque senão Deus vai acabar com vocês. Acabou. E aí a nação da Síria, então, a Bíblia diz que todo mundo se arrepende, o rei veste pano de saco, bota todo mundo de jejum, todo mundo se arrepende, e Deus então não cumpre a parte que vai destruir, mas Deus cumpre a parte que ele disse que não iria destruir se ele se arrependesse. Entende esse conceito de condição? Às vezes tem textos nas Escrituras que Deus fala e Deus condiciona. Se você fizer isso, isso acontece. Se você fizer aquilo, aquilo outro vai acontecer. Por quê? Porque tem céticos que dizem assim, olha aí, ó, Deus falou que ia destruir a Síria e não destruiu. Ou Jonas é um profeta falso, ou Deus não falou, ou essa história é mentirosa. Perceba. Exatamente. Exato. O texto invoca a soberania divina. Exatamente. Então perceba, irmãos, nós temos que olhar para alguns textos com esse olhar. Primeiro olhar, lei de dupla referência, lei de tripla referência. Segundo olhar, se a profecia é condicional ou não. Existem algumas profecias de Isaías, por exemplo, que os céticos dizem que não se cumpriu. Mas não é que não se cumpriu, é porque as condições que Deus estabeleceu foram cumpridas. Então Deus não fez o que tinha dito que iria fazer. Perceba que Deus usa esse conceito condicional para a nação de Israel, lembra? Deus chama Moisés e coloca o povo da nação de Israel entre 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, e diz assim, olha, se vocês cumprirem a minha voz e cumprirem o meu mandamento, se vocês me obedecerem, vocês vão para a terra que mana leite e mel, lá vocês vão ter muita bênção, muita fartura, seus inimigos vão fugir de vocês vão ter do bom e do melhor. Condição número 1. Condição número 2, se vocês não me obedecerem, vocês vão ser amaldiçoados, eu vou massacrar vocês vão passar fome, os seus inimigos vão destruir vocês, um homem só vão afugentar mais de 7 homens de vocês, toda maldição vai ser invocada. Por quê? Porque Deus está falando profeticamente em um cunho condicional. Se me obedece, eu faço isso. Se não me obedece, eu faço aquilo. Tudo bem? Existe esse conceito nas profecias quando a gente analisa textos. Exatamente. Exatamente, é condicional. E ali, além de ser o tom profético condicional, se estende para todo o povo de Deus. Presta atenção que ele não diz, se vocês, a nação de Israel, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele não diz assim, ei vocês, nação de Israel, ei vocês, igreja. Ele não diz isso, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus está dizendo assim, ó, isso aqui é para qualquer um, é qualquer tempo. Se o meu povo, que diz que é meu, que chama pelo meu nome, percebe, é condicional, se humilhar, se orar, então eu virei e sararei a sua terra. Perceba. Então, irmãos, esse aspecto condicional, ele precisa ser evocado em alguns textos bíblicos para que a gente possa entender as profecias. Como é que os profetas recebiam as suas mensagens? Primeiro,
Através de visões e através de sonhos. Os profetas recebiam muitas vezes através de visões e através de sonhos. Qual a diferença, irmão? Visão, Deus te dá uma visão enquanto você está aqui agora. Acordou, pá, estou vendo. É como se aparecesse um telão do nada espiritual na sua frente e você visse. É uma visão. Agora, sonho, você está dormindo e Deus vem em sonhos e fala com você. Essa é a diferença. E isso era muito usado no Antigo Testamento com os profetas? Muito. Deus falou em sonhos com Daniel. Deus falou em sonhos com José. Deus falou em visões com Ezequiel. Aqui visões, lembra de Ezequiel? Deus falou com visões através de Jeremias. E outro modo de Deus falar, eu estou correndo porque o nosso tempo já se foi. Outro modo de Deus falar é revelação direta. É quando Deus fala direto. É o caso de Samuel. Samuel, diretamente no seu ouvido. Deus falando diretamente. E aqui foi a maior parte das profecias que nós temos escritas, foram reveladas dessa forma. E a expressão que os profetas usavam para dizer isso, é essa fórmula que nós encontramos no texto. Assim diz o Senhor. Nós vamos encontrar muito no texto antigo, no texto do Antigo Testamento, essa fórmula profética. Assim diz o Senhor, assim, assim, assado. Ou então, ouve a palavra do Senhor, uma outra fórmula. Ou ainda uma versão mais antiga diz, e veio a mim a palavra do Senhor. Ok, irmãos? Deus falava diretamente com os seus profetas através de visões, sonhos e revelações diretas. Agora, como é que o profeta proclamava? Como é que ele falava? Já que Deus falou com ele, como é que ele falava com o seu povo? É o que nós vamos... Meu Deus. É o que eu vou tentar falar bem curtinho. É porque eu tinha que falar isso aqui tudinho, para explicar isso aí. Porque é muito complexo e profundo aqui, irmãos. Então, como é que Deus proclamava, como é que o profeta proclamava a mensagem? Já que ele recebeu de Deus, recebi. Agora como é que eu falo para o povo? Primeiro, nós vamos ter profecias de discurso de julgamento. É um discurso de julgamento, é uma forma básica de profecia. É uma profecia de destruição. Normalmente começa com uma sessão introdutória, onde Deus chama o profeta, e depois ele detalha a acusação e descreve a situação que fez Deus julgar aquela pessoa, aquele povo. Vamos ler Amós 7,15, rapidinho. Abra comigo Amós. Amós 7, versículo 15. Vamos dar uma analisada nesse texto profético. Perceba, é um discurso de julgamento. Deus está julgando. Deus é o juiz, Deus está julgando. 15. E não ficará em pé, perceba, é uma mensagem destrutiva. E não ficará em pé o que leva o arco. Quem é que levava o arco? Os soldados, batalha. Não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé, aquele que corre muito, soldados em guerra. Nem tampouco o que vai eu estou lendo a referência errada, né, irmãos? Desculpa. 7, eu estou lendo do 2. 7 e 15, perdão. Primeiro, Deus comissiona o profeta. Veja, 7 e 15. Mas o Senhor, é Amós dizendo, me tirou de após o gado. Está falando do chamado dele. E o Senhor me disse... Vai e profetiza ao meu povo Israel. Perceba que essa profecia aqui já é direcionada. Para quem que ele está falando? Povo de Israel. Ora, olha o 16. Aí Deus chama, é a fórmula profética de julgamento. Deus chama o profeta e depois Deus profetiza. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, perceba, é a acusação que Deus faz ao povo. Vocês dizem...
não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Aí Deus julga, 17. Portanto, por causa que vocês estão muito confiantes assim, portanto, assim diz o Senhor. Olha o que ele diz, olha o peso da profecia. Tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a um cordel, e tu morrerás numa terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Perceba, é uma profecia de julgamento, e isso encontra muito nos textos do Antigo Testamento, e Deus está julgando a nação de Israel, que estava vivendo em pecado, e ainda assim dizendo que eles não iriam ser punidos, porque Deus estava com eles. E Deus então chama o profeta e diz assim, vocês estão falando que não vão ser, que ninguém vai falar profecia contra vocês, mas eu estou dizendo, vocês vão ser levados cativos. E isso aqui se cumpriu, porque a nação de Israel foi levada ao cativeiro babilônico, e ela foi dizimada e massacrada pelo o império de Nabucodonosor. Percebe, irmãos, discurso de julgamento é essa formulação onde Deus chama o profeta e fala na boca do profeta, dá uma acusação ao povo e diz ao povo o que ele vai julgar por causa daquilo. Isso a gente precisa analisar quando nós estamos olhando ao texto, e aqui nós precisamos olhar cada profecia, que, por exemplo, esta profecia aqui foi direcionada direta ao povo de Israel. Por exemplo, nós vamos analisar que esta profecia não tem um cunho condicional. Nós não vemos uma condição, é Deus julgando e dizendo, vocês vão passar por isso e ponto final. A outra coisa que nós vemos nessa profecia, de diferente das demais, é que aqui nós não temos a lei de dupla referência. Ela se cumpriu uma única vez e ponto final. Perceba que nós temos que analisar cada texto com cuidado, para que a gente não caia em heresias, para que a gente não fique formulando ideias absurdas. Outro tipo de profecia que nós temos no texto bíblico é a profecia de bênção, é a profecia de libertação. Ela é conhecida como os oráculos de salvação. Abra comigo Isaías 41. Isaías 41. Verso 8, olha como o tom dessa profecia é mais doce, como o tom dessa profecia aqui é mais suave. Perceba 41, verso 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, semente de Abraão, olha como ele chama, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, olha o que ele diz, tu és o meu servo e eu te escolhi e não te rejeitei. Olha o verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a força da minha mão direita. Perceba, esse tom profético é muito diferente do outro, não é? Em um texto você vê Deus dizendo assim, olha, vocês vão ser massacrados. Em um outro texto Deus diz assim, olha, eu escolhi vocês. Por quê? Porque nós devemos analisar cada texto aqui de acordo com o seu ambiente histórico, de acordo com o que estava acontecendo com a nação de Israel e de acordo com o tom que Deus está direcionando. Uma hora Deus está julgando o erro do seu povo, outra hora Deus está abençoando o seu povo. Uma hora Deus está conduzindo o seu povo de uma forma rígida, outra hora Deus está conduzindo o seu povo de uma forma amorosa. Por quê? Porque é de um cuidado de um pai com seu filho, é o mesmo cuidado de Deus com seu povo. Você como pai, como mãe, conduz seu filho de uma forma arbitrária e grosseira o tempo todo? Não faz, é ou não é? Mas tem hora que é exigido isso, é ou não é? Tem hora que a gente tem que bater no menino, é ou não é? Tem hora que a gente tem que afligir ele, é ou não é? E tem hora que a gente faz o quê? A gente vai lá e afaga, não é? Ô, cara, meu bichinho, meu dodói, meu gotoso, é ou não é? Por quê? Porque é assim que nós conduzimos ele. E é justamente esse caráter de Deus, como pai do seu povo, é evidenciado nas profecias.
E nós precisamos analisar esses textos de acordo com essa visão. Nós olhamos para um texto profético e observamos, é um texto de julgamento, Deus está irado, Deus está julgando? Ou é um texto de amor e carinho, Deus está conduzindo, Deus está abençoando, Deus está abraçando? É um texto que faz menção para o tempo de Israel ou para o futuro? É um texto que tem uma dupla referência? Será que se cumpriu aqui, mas pode se cumprir além? Ou é um texto de condicional? Deus está pondo uma condição para que se fizer isso aconteça aquilo, se fizer aquilo aconteça aquilo outro. Todas essas nuances nós precisamos observar quando nós estamos interpretando um texto profético, um texto das Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Aguenta aí que ainda estou 6 minutos ainda. Outra coisa que os profetas do Antigo Testamento viviam eram as ações simbólicas. Ações simbólicas. As ações dos profetas, o que os profetas faziam, muitas das vezes, aquilo era profético. Eu quero que você abra comigo Jeremias 18. Rapidinho, Jeremias 18. Jeremias 18, uma ação simbólica de 1 a 10. O que tem ali? Só para você conferir. É aquela famosíssima passagem que Deus fala assim, vai lá e desce a casa do oleiro. Aí ele vai lá e desce a casa do oleiro, o que ele faz? Ele está lá olhando o oleiro fazendo barro. Perceba, Deus não está falando, mas é uma ação simbólica que é profetizada. Deus está olhando, olha lá como é que ele faz. E aí o profeta vai vendo que o vaso, e ele vai descrevendo, eu desci à casa do oleiro, e lá eu fui vendo o oleiro fazendo a obra de barro lá na roda, e o vaso foi sendo formado, de repente o vaso se quebrou, e ele foi lá e fez o vaso de novo. É assim ou não é no texto? Perceba que aqui é uma ação simbólica, e essa ação simbólica traz uma profecia para a nação de Israel. E aí o profeta, Deus diz assim, é assim que eu vou fazer com a nação de Israel. Eu vou moldar vocês, e quando vocês estiverem quase prontos, se vocês se quebrar, vocês vão chorar, porque quebrar dói ou não é? Mas eu vou fazer de novo, porque eu sou Deus e eu faço e isso será feito. Então perceba, uma ação simbólica é executada por um profeta. Isaías 20, versículo 3, depois você confere em casa, Deus mandou Isaías ficar sem roupa, tirou a roupa de cima e tirou a sandália dos pés, e ficou 3 anos andando no meio do povo desse jeito. Para pensar. Imagina, fosse hoje, Deus fala assim, pastor, a partir de hoje você vai andar no meio do povo descalço e sem camisa, para baixo para cima aí. O que o povo ia dizer, irmão? Ficou louco esse homem. Endoidou de vez. Não é? Mas Deus fez isso com Isaías. Por quê? Porque era uma ação simbólica. E a ação simbólica era profetizada. E Deus estava dizendo assim, olha, quando acabar os 3 anos você vai profetizar, é? Aí o que eu vou profetizar? Você vai dizer assim, assim como foi feito comigo, eu, o Senhor, vou fazer com vocês. Vocês vão para o cativeiro babilônico e vocês vão pelado e vão descalço. Sem nada, porque vocês estão me desobedecendo. Perceba. Oséias também, são ações simbólicas. Deus mandou Oséias ir lá e casar com a prostituta, lembra disso? Vai lá numa casa de prostituta. Ele não disse, não, pega uma mulher aí, mais ou menos, que não quer compromisso com a vida. Não. Você vai numa casa de prostituta e pega uma prostituta profissional. Eu quero uma prostituta profissional, casa com ela. Por quê? Era uma ação simbólica. Pensa, irmão, imagina se fosse nós hoje. Casar e amar. Imagina se fosse nós hoje. O que a gente ia dizer, irmão? Rapaz, esse homem é louco, perdeu mesmo o juízo de vez. Como é que pode? O camarada estava aí pregando, falando língua estranha, tocando na cara de Deus, de repente vai lá e casa com a prostituta, meu Deus do céu. Nós nem ia falar isso, irmão. Foi isso que fez a nação de Israel, pelo choque do símbolo. Como é que um profeta que ouve a voz de Deus vai e casa com uma prostituta, meu Deus do céu? O que está acontecendo? É um falso profeta, é um mentiroso, é um enganador. E aí, esse simbolismo era Deus dizendo assim, quando você casar, você vai ter 3 filhos,
E aí, quando isso tudo acontecer, olha o que o texto diz: a mulher vai te trair, viu? A mulher vai te trair, e você vai continuar com ela. Pensa, irmão. E aí, depois que isso tudo cumpriu, e Oséias obedeceu, aí Deus falou: agora você vai profetizar para o povo, porque o povo está olhando escandalizado para vocês, para você sim, mas você vai dizer para eles: é desse jeito que vocês estão me servindo. Eu casei com vocês, eu escolhi vocês, vocês foram tirados do meio da prostituição do Egito, vocês foram salvos, eu abençoei vocês, eu coloquei roupas nas suas vidas, eu dei um nome para vocês, eu dei respeito para vocês, mas vocês me traíram e voltaram à prostituição. Do mesmo jeito que vocês estão escandalizados com o profeta, é essa conduta que vocês têm para comigo. E aí Deus julga: vê se não tenho condições, eu Deus, de julgar vocês, se vocês estão vivendo dessa forma para comigo. Entende? São ações simbólicas. Por que a gente precisa observar isso no texto? Porque tem críticos textuais que dizem que Oséias, por exemplo, não viveu nada disso. Que a gente tem que interpretar isso aqui como uma alusão. Uma alusão. Deus deu uma mensagem, foi o meio que ele teve para falar ao povo. Só que não foi nada disso. Oséias teve que viver isso. Porque profeta no Antigo Testamento era nascido para viver à disposição de Deus. Deus falava: vai fazer isso, ele fazia. Se Deus falasse: corre, corre. Se Deus falasse: para. Se Deus falava: vai. Se Deus falava: não vai, não vai. E é por isso que Balaão caiu em miséria. Lembra de Balaão? Perceba, era para ir amaldiçoar o povo de Deus. E aí o que Deus falou? Vai não. E qual foi o erro de Balaão? Como Balaão queria dinheiro, essa miséria de querer dinheiro, de se vender, vem de muito tempo, irmão. É de muito tempo atrás, isso não é de hoje não. Como ele queria dinheiro, ele ficou insistindo. Ele já tinha ouvido Deus falar: não vai não. Mas quando foi no outro dia, ele foi lá orar de novo: ô Senhor, o povo está me chamando aí, será que não dá para eu ir lá não? Perceba. E vai embora. Exatamente. Larga tudo para trás. Por quê? Porque o profeta no Antigo Testamento vivia exclusivamente para Deus. Percebe Elias? Elias não trabalha, Elias não tem um emprego, Elias não serve a ninguém. Quando a fome apertou, Deus disse assim: vai para tal lugar, entra debaixo de uma árvore, lá tem um ribeiro, você vai beber dessa água, e eu vou mandar corvos levar comida para você. Pensa, irmão. E aí o corvo vai levar carne para você. Imagina aqui, irmão, um corvo levando carne para o camarada. E ele comeu até que a seca veio, destruiu tudo. Ele disse assim: agora você vai para tal lugar. E Elias foi. Era assim que Elias vivia, porque completamente direcionado. E muitas das ações que os profetas tomavam, muitas dessas ações eram proféticas e estavam informando ao povo alguma coisa. Por isso a gente tem que olhar alguns textos e observar se não é uma ação simbólica, se o profeta não está agindo de modo que Deus está falando com a nação. Ok? Nosso tempo acabou. Eu vou... nós temos vários estilos de literatura profética. Por exemplo, oráculos legais, onde Deus chama alguém num juízo. E aí Deus chama alguém como se Deus montasse um tribunal e Deus fosse o juiz. Nós temos esses tipos de oráculos. Se você quiser conferir, Isaías 3, 13 a 26, Oséias 4, de 1 a 19. Eu estou falando a referência porque vai ficar gravado no vídeo, né? E aí alguém possa querer ver. Oráculos legais e de julgamento. Deus estabelece um tribunal de juízo. Nós percebemos essa estrutura. Outra estrutura que nós vemos em tom profético é discurso de controvérsia. O que é isso? É quando alguém do povo começava a falar demais. Não tem quando alguém começa a falar demais? A gente fica falando, aí às vezes aquilo incomoda a gente não tem vontade de se meter lá na conversa para falar: não é assim não. A gente não tem essa vontade. Deus também.
às vezes o povo de Israel ficava falando demais, ficava arrotando soberba, porque eles se achavam que Deus tinha escolhido eles, e aí eles começavam a ficar falando, aí Deus vinha no tom profético de controvérsia, e a profecia vinha assim, ó, vocês estão falando assim, mas eu vou fazer assim. Nós temos esse tom de controvérsia. Isso está em Isaías 28, 14 e 19. Nós temos em Jeremias 33, 23 a 26. Ezequiel de 18, de 1 a 20. Todos esses discursos de controvérsia. E nós temos um cântico profético. É quando os profetas eram chamados a cantar. Olha que interessante, né? Não era só pregar, não era só falar, não. Tinha vez que os profetas eram chamados a cantar. Inclusive, as lamentações de Jeremias, todo o livro, aquilo ali é todo um cântico. Era Jeremias saía cantando, irmão, pensa aqui comigo, saía cantando no meio do povo aquilo. E o cântico profético geralmente era um lamento, era um choro cantado, fúnebre, porque na visão profética, ele estava cantando porque o povo já na visão dele já estava morto e já estava destruído. Então tinha um canto fúnebre, e Ezequiel foi convidado a cantar, 19 de 1 a 14, Ezequiel 26, 17 a 18, Ezequiel 27 a 32, o livro de Jeremias, as lamentações de Jeremias inteira, são cânticos das lamentações, e eles são chamados a cantar, como se tivesse assim, a nação de Israel está tão totalmente destruída já, eu já vejo lá na frente ela totalmente arruinada, que eu vou cantar aqui agora um cântico fúnebre da sua morte e da sua destruição. E esses cânticos eram levados a sério, porque o canto tem um poder muito grande. Já viu que a música tem um poder muito grande? A música tem um poder extraordinário. Tem gente que doutrina uma geração inteira só cantando uma música. Tem gente que ensina as pessoas muitas coisas só cantando uma música. E esse era o teor da canção profética. Então, queridos, para me encerrar aqui, eu teria que adentrar muito aqui dentro para expor melhor, mas nosso tempo não nos permite. Então, para encerrar aqui, nós vamos determinar princípios hermenêuticos de interpretação para um texto profético. Você pega um texto profético, como é que você faz? Primeira coisa que você faz, você tem que determinar o texto. O que ele é? Esse texto ele é um cântico profético, ele é uma profecia para Israel no tempo em que Israel viveu, ou é para o futuro? Essa profecia tem um cunho, de dupla referência, já se cumpriu, mas pode se cumprir depois. Essas profecias fazem referência a Jesus Cristo. Não deu prazo da gente anotar, mas só para os irmãos terem noção, toda a vida de Jesus foi profetizada por eles no Antigo Testamento. Toda a vida de Jesus, o seu nascedouro, o seu ministério, a sua morte, a sua ascensão, a sua ressurreição, tudo isso foi profetizado por esses homens. Ao longo desses anos proféticos, foi profetizado que ele viria. Perceba, como a voz de Deus é extraordinária. E além disso, esses profetas profetizaram que Jesus viria, que Jesus morreria, que Jesus ressurgiria, e também é relatado aqui profecias que apontam para o fim do mundo e da existência. Nesse texto antigo. E é por isso que a gente precisa ter cautela para interpretar, porque tem gente que interpreta de modo mal interpretado e diz, por exemplo, que nada disso aqui vale para os dias de hoje. É por isso que tem alguns pastores até e pregadores dizendo assim que a Bíblia precisa ser atualizada. Sim. Não. Por quê? O que acontece? Outra vez aquela história de confundir ministério profético do Antigo Testamento com o ministério dom profético do Novo, tá? O que se tem hoje no Novo Testamento? Deus dá um presente para a edificação da igreja. Perceba, Deus quer edificar a igreja, então Deus usa alguém em profecia para falar com esse alguém.
No Antigo Testamento, nós temos esse ministério profético, o profeta vivia exclusivamente para Deus. Hoje nós temos a igreja que vive exclusivamente para Deus no seu tom coletivo, mas no seu tom individual, ela é abençoada e presenteada por Deus por dons espirituais. Então, quando você encontra um profeta com um cajado de madeira na mão e um vestidão longo, dizendo que Deus chamou ele para ser isso é sinal de falso profeta. E é sinal de que ele não entende a Bíblia. E é sinal que não quis estudar. Então a gente tem que ter o olho aberto. Então nós precisamos observar que a vivência profética foi encerrada em João Batista. É tanto que João Batista, à semelhança de Elias, vivia como ele. Vivia com vestes grosseiras de pelo de camelo, se alimentava de mel silvestre e morava no deserto. Perceba, olha como é diferente, né? Hoje, o camarada que diz que quer viver isso, quer viver esse dom profético no passado, mas manda ele para o deserto para ver se ele vai. Manda ele fazer missões lá na África, onde está gente morrendo de fome, para ver se ele vai. Manda, não vai. Por quê? Porque o que a gente tem é uma verdadeira onda de falsos profetas, arrancando a lã das ovelhas e se aproveitando dos fiéis e tomando o dinheiro do povo. Então nós precisamos ter cuidado. Quando os dons proféticos se manifestam na igreja, é para a edificação da igreja. E a profecia sempre é carregada de uma exortação, de uma correção e de um consolo. Se você ouvir uma profecia dizendo assim, você está bom demais, Deus é contigo, vai dar tudo certo para a sua vida, e for só isso, tome cuidado com esse tipo de profecia. Porque Deus nunca fala conosco assim, porque quando Deus nos olha e vê pecador. A primeira coisa que Deus nos faz é assim, você tem que se arrepender que você está pecando nisso, eu vou te abençoar, mas você precisa se colocar na posição. Então, irmãos, são diferenças que a gente precisa pontuar e cultuar. Sim. E aí? Perceba, irmãos. Olha, irmãos, o grau da natureza do engano que a gente chega. Escuta, por favor, irmãos. Será que é necessário mesmo Deus descer da sua glória, usar a boca de um profeta para dizer assim, irmão, vou te libertar do café? Irmão, é necessário Deus fazer isso, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Para pensar. Deus está preocupado em conduzir a igreja no âmbito da santidade para que ela chegue à glória. Perceba, irmãos. E aí, o que acontece é muito essa confusão, é muito essa mistura entre que olhar para os profetas do Antigo Testamento e ver a glória, o poder e a fama que eles tinham, o poder que eles emanavam, mas eu quero o poder que eles tinham, eu quero a glória que eles tinham, mas eu não quero fazer o que eles faziam. E isso é um perigo. Então nós precisamos entender que no Novo Testamento nós temos um dom de profecia que foi dado à igreja para a edificação do corpo. E quando Deus quer, Deus usa alguém para abençoar alguém como um presente. E aí, você quando termina de ser usado por Deus, continua o mesmo crente. Continua o mesmo crente. Se você vacilar, vai cair, vai se machucar e vai se arrepender. Então, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. Então, quando nós formos analisar o texto bíblico e analisar ministérios proféticos do Antigo e do Novo, a gente tem que fazer essa diferenciação. E então nós precisamos olhar para o texto e observar que tipo de profecia está sendo exposta. Nós vamos precisar olhar para o texto e manter o equilíbrio histórico, aonde esse profeta profetizou, para que rei ele falou, para que povo ele estava falando. Por exemplo, o profeta Isaías foi chamado para profetizar para vários povos que não eram da nação de Israel. Nós precisamos ter esse cuidado. E nós precisamos, então, ao longo de todo esse texto sagrado, olhar para as profecias e procurar situações análogas que fazem respeito às nossas vidas e à direção da igreja hoje. Existem textos bíblicos proféticos do Antigo Testamento que é aplicado à igreja? Absolutamente que sim.
Por exemplo, textos relacionados à vida de Jesus, em todo o seu aspecto, desde o seu nascedouro, a sua morte e ressurreição e a sua futura vinda, é aplicado à igreja hoje, e está no Velho Testamento. O texto que nós citamos de Salomão, quando Deus diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, perceba que esse texto está lá em 2 Crônicas, é um texto para a cultura da nação de Israel, mas o tom profético é invocado para todo o povo de Deus que chama o nome dele. Então, nós precisamos olhar o texto do Antigo Testamento com muita cautela, principalmente as profecias. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos, me perdoe, eu passei 14 minutos do horário. Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Glória a Jesus. Nossa quinta aula, na nossa próxima aula comigo, né? Nós vamos encerrar essa matéria. E fica aqui de passagem, irmãos, que vocês percebem que o assunto é muito amplo. Nós estamos fazendo um vislumbre em um curso teológico, mas aqui, queridos, compre livros de hermenêutica, de interpretação, para os irmãos mergulhar um pouco mais nisso aqui. Se você quiser entender o texto bíblico, não enganar ninguém e não ser enganado. Tá certo? Deus abençoe os irmãos. Eu quero orar e quando eu encerrar a oração, eu devolvo a palavra ao nosso pastor.